pessoal, tudo bem? Eu tô aqui morrendo de saudade de vocês. Vamos chegar que vamos começar mais uma aula da Escola Dominical. Nós vamos começar a aula recapitulando o que a gente viu até agora. Nós estudamos as parábolas de Jesus. Vocês se lembram quais foram as parábolas? A descoberta do tesouro, o convite para a festa, semeador plantando a semente, o rico sem juízo, o fariseu e o publicano, e o servo vigilante. A Bíblia relata muitas outras parábolas que Jesus contou, e todas elas com uma mensagem para o nosso coração, para a nossa vida. Por agora, nós vamos partir para outros temas, estudar outras histórias da Bíblia, mas você pode e deve buscar as outras parábolas de Jesus para estudar e aprender, tá bom? Agora vamos à aula de hoje? Nós vamos passar a estudar sobre personagens muito importantes na Bíblia. Foram pessoas muito importantes para a história do reino de Deus. Pessoas que ouviram a voz de Deus e obedeceram. Então vamos começar a estudar homens e mulheres de fé? Então hoje nós vamos começar com a história de um homem que nem sabia que tinha um dom. Mas quando ele sentiu o chamado no seu coração, ele obedeceu e ele se tornou um grande construtor. Peguem a Bíblia de vocês e abram lá no livro de Neemias. Neemias fica no Antigo Testamento. Hoje nós vamos estudar um apanhado sobre todo o livro de Neemias. A história aqui na Bíblia ela é muito mais detalhada do que nós vamos estudar. Nós vamos estudar hoje um resumão. Por isso que é importante vocês lerem, para vocês se atentarem e conhecerem as riquezas dos detalhes dessa história, que é muito legal. Neemias nasceu e foi criado em Jerusalém. Porém, depois que ele cresceu, ele foi morar longe e foi trabalhar como o copeiro de um rei chamado Artaxerxes. Ó, como é que é? A Bíblia tem cada nome criativo, né? Artaxerxes. É assim mesmo o nome dele. Como copeiro do rei, sabe qual era uma das funções de Neemias? Cara, era provar tudo que o rei ia comer antes, para saber se estava bom, se estava ruim, se não tinha veneno. Que emprego sinistro, né? Mas Neemias sempre fez tudo isso com muita alegria. Ele sempre tinha um sorriso no rosto ao servir o rei. Até que teve um dia que Neemias recebeu uma notícia que deixou ele muito triste. Ele ficou sabendo que a terra lá onde ele nasceu, onde ele viveu, lá em Jerusalém, tinha sido invadida, tinha sido completamente destruída e muitos habitantes tinham sido levados como escravos para um lugar chamado Babilônia. E ele ficou muito triste. E ele ficou sabendo que os muros que envolviam a cidade foram destruídos, que as casas foram destruídas. Aquilo deixou Neemias muito chateado. Aqueles muros grandes que tinham em Jerusalém, bonitos, imponentes, que protegiam a cidade, de repente tudo veio ao chão. Neemias não conseguiu disfarçar essa tristeza. E aí ele foi servir ao rei e aquele sorriso bonito que ele sempre tinha naquele dia, ele não conseguiu disfarçar não. Ele estava bem triste e o rei percebeu. O rei questionou: "E aí, Neemias, o que está havendo? Por que você está assim tão triste? Você está doente? Tem alguma coisa aí que não está certa não. Você está diferente. O que está acontecendo?" E aí, quando o rei percebeu, Neemias tremeu de medo. Oh, será que o rei vai achar ruim porque eu tô triste? Será que eu devo falar a verdade para ele? Será que vai me trazer problema? O que fazer? O que fazer? Calma. Respira. Vamos lá. Oh, rei! Viva, Senhor, para sempre, meu rei! Oh, rei! Eu como poderia estar feliz? Não tenho outra forma para estar. A cidade onde eu nasci foi destruída. Não sobrou nada, nada que eu tenho na minha memória. Eu preciso ir lá, eu preciso ajudá-los, porque foi consumida pela destruição.
Neemias, o que queres de mim, afinal? Ai, Senhor, deixa eu orar rapidinho. Senhor, me dê sabedoria e coragem, Pai. Está nas tuas mãos. Então, meu rei, se for do seu agrado, se o Senhor achar que eu mereço tamanho presente, eu gostaria de voltar na minha cidade e reedificar, reconstruir os muros que caíram. Vamos combinar o tempo que você ficará fora. E quando você puder, você volta para me ajudar. Oh, meu rei, se me permites também, posso pedir outra coisa? Diga, Neemias, o que é? Bem, você pode me fazer cartas com selo real para que eu consiga passar a viagem seguro, entrando e saindo das cidades pelo caminho até Jerusalém, e também para que eu consiga pedir material para a reconstrução. Com um pedido seu seria muito mais possível. Ok, Neemias, ok. Sorte sua que você é um bom rapaz. Então Neemias fez conforme acordou com o rei. Pegou as cartas, pegou o seu cavalinho e foi para Jerusalém. Quando lá ele chegou, ele ficou quieto, não falou para ninguém o que ele foi fazer lá. E à noite, Neemias pegou o seu cavalo e foi fazer uma ronda pela cidade para ver o tamanho do estrago. Tinham muitos escombros no caminho, muito difícil de passar. Tinha vezes que não dava nem para passar de cavalo. Tamanha quantidade de escombros que tinha. A cidade estava muito destruída. No dia seguinte, ele entendeu que finalmente era hora de arregaçar as mangas, colocar a mão na obra. Neemias seria então o líder de uma construção. Vamos lá, pessoal! Vamos começar a grande obra! Marceneiros, carpinteiros, vamos carregar baldes, tragam madeira. Cadê o projeto do muro? Vambora! A obra estava a todo vapor, que alegria! Mas essa obra não vai dar certo. Aliás, não pode dar certo. Jerusalém foi destruída e vem esse cara agora querendo consertar tudo. Aff, nada disso vai dar certo. Oh, mas não vai dar mesmo. E nós vamos cuidar para que isso não dê certo também. Muita gente queria atrapalhar a obra dos muros de Jerusalém. Mas Neemias orava e o Senhor orientava. Então Neemias dividiu o povo em duas partes. Uma parte para construir, todo mundo botando a mão na massa, e a outra parte para vigiar, para não deixar ninguém mal chegar perto e tentar atrapalhar aquela construção. A obra seguiu a todo vapor, deu um trabalhão enorme, mas será que Neemias, junto com o povo de Jerusalém, conseguiu concluir essa obra? Se acheguem, galera! Venham ver! Olha como o nosso muro ficou lindo! Agora nós vamos nos reunir, eu vou orar pedindo sabedoria e nós vamos fazer uma lista de todos os moradores de Jerusalém, porque cada um de vocês tem direito a uma casinha que foi reconstruída aqui em Jerusalém. Agora que já fizemos o censo, já listamos todos que vão ter direito a uma casinha, vou chamar aqui o meu amigo Esdras. Esdras, venha ler para nós as leis do Senhor e nós vamos todos juntos aqui fazer um pacto de louvor e adoração ao nosso Deus, porque tudo o que fizemos foi para a honra e glória dele. Agora que já lemos a lei, fizemos o pacto com o Senhor, só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Nós vamos comemorar! Vamos todos para a grande festa do tabernáculo! Êêê! Gente, quanta coisa Neemias fez, não é mesmo? Ele foi o líder de uma grande construção. E sabe, tinham muitos obstáculos no caminho dele, mas ele o tempo todo orou e confiou no Senhor. Neemias era um homem de oração. Várias vezes na Bíblia a gente vê que ele orava antes de tomar qualquer decisão. Às vezes, orações longas, momentos de devoção mesmo ao Senhor. Em outros momentos, orações rápidas para decisões que ele precisava tomar naquele momento. Mas todas as orações o Senhor ouvia, porque Neemias sabia que ele precisava colocar Deus à frente de tudo que ele fizesse. Neemias também era cauteloso.
cuidadoso e observador. Primeiro ele fez uma ronda na cidade para ver o tamanho do estrago, observar tudo. Depois, quando ele viu que tinham pessoas que estavam querendo atrapalhar a obra, ele separou uma parte do povo para ser vigilante, ser segurança para que a obra pudesse acontecer. Ele era muito observador e ele percebia tudo que era necessário para que a obra pudesse acontecer. Sabe outra coisa que é estimulante, maneiro, legal pra caramba nessa história? Ver como o povo todo se uniu e trabalhou junto para que aquela obra pudesse acontecer. Neemias liderou aquela obra, mas ele não fez sozinho. Todo o povo que estava em Jerusalém arregaçou as mangas, botou a mão na massa e trabalhou junto. A Bíblia conta que Deus observou o esforço todo do povo e honrou o povo. E aí, para você, qual fica a dica de hoje? Bem, primeiro que a oração precisa ser a primeira coisa na nossa vida, a mais importante, assim como era na vida de Neemias. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Ore e entregue tudo a Ele. Orai e vigiai. Porém, a oração não pode substituir o esforço do trabalho. Não adianta você orar pedindo uma boa nota na prova se você não estudar. Não adianta você orar pedindo coisas ao Senhor se você não agir. Deus nos deu dons e talentos para trabalharmos na obra dele, seja em casa, na igreja, na sociedade onde a gente vive, nós temos que trabalhar. Outra coisa que eu quero que vocês pensem: quarentena, coronavírus, tantos problemas, doenças, tanta coisa acontecendo, não é mesmo? É muito possível que, quando você voltar para a escola, voltar para a igreja, voltar para os lugares onde costuma frequentar, encontre muitas dificuldades devido ao novo momento que a gente está vivendo. Assim como Neemias encontrou dificuldades quando chegou em Jerusalém. Usar máscara, álcool em gel, manter distância. Assim como Neemias, mantenham a calma, observem ao redor. Lembram que Neemias fez a ronda na cidade? Com tranquilidade e ajam conforme as instruções, para ter segurança em tudo que vocês fizerem. E lembre-se de sempre orar pedindo a Deus sabedoria. Tudo que fizerem, faça para a honra e glória do Senhor. E deem o melhor de vocês. Quando forem estudar, deem o melhor. Quando forem trabalhar na igreja, trabalhar nas coisas de casa para ajudar o papai, a mamãe, quando forem para a escola, façam o melhor, obedecendo essas regras, tendo calma e entregando tudo na mão do Senhor. Assim como está escrito lá em Colossenses 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Assim como Neemias fazia, nós agora vamos orar também. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada por mais uma oportunidade de aprender sobre a Bíblia e aprender como devemos nos comportar no dia a dia. Nos ajude a orar sempre, a colocar tudo o que fazemos nas tuas mãos. Nos ensine a confiar em ti, a ter calma e sabedoria para fazer o melhor. E assim como Neemias, possamos trabalhar para ver o teu reino crescer. Possamos trabalhar juntos para fazer o melhor para ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos brincar? A brincadeira de hoje é muito legal. Peça para o papai e para a mamãe copinhos de plástico, descartáveis ou não, mas não brinquem com copos de vidro, tá bom? E a brincadeira é muito simples. A gente vai montar um muro de copos. E aí a gente tem que desfazer esse muro no reloginho, no tempo que tá marcando aqui. Vamos ver se você consegue?
que eu tentei, mas isso é muito difícil. Se vocês conseguirem, me mandem fotos e vídeos, tá bom? Eu tô aqui, ó, vou continuar tentando. Eu juro pra vocês, eu vou tentar mais. Beijo, fui!